Eu agradeço demais o convite, foi até meio inusitado, foi no meio do baile do calouro. Eu agradeço muito, eu tenho um carinho enorme por Taubaté, pela Faculdade de Medicina em Taubaté. Eu sou ex-aluna de Taubaté, sou da 28ª turma. Minha filha faz aí, está na turma 64, a caloura. Então, assim, eu amo muito essa faculdade, guardo no coração. Então, eu fiquei muito feliz. Vocês podem contar comigo sempre que precisarem, tá? Eu sou neurologista infantil, eu fiz residência médica na FAMEMA, lá em Marília, né? Em pediatria, fiz faculdade em Taubaté, e depois eu fiz neurologia infantil na Unesp, em Botucatu, onde eu estou até hoje, né? No HCFMB. Não é ABC, não, é HC. É o tal das clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu sou apaixonada por neurologia infantil. Espero realmente que vocês se encontrem em uma escolha da área da medicina como eu me encontrei, porque é fenomenal a gente fazer o que a gente gosta todos os dias, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês, eu tentei abordar de uma forma leve e de uma forma resumida sobre a sífilis congênita, que eu não tinha parado ainda para compilar esses dados em uma aula. Foi uma aula que eu fiz, eu estou com Covid, estou me recuperando, e eu fiz entre ontem e hoje, eu dei uma organizada nessa aula, e realmente é uma aula que tem bastante coisa. Então, eu procurei estar organizando para vocês de forma que ficasse de uma forma concisa, resumida, e que vocês conseguissem aprender alguma coisa daqui, tá bom? Então, para falar sobre sífilis congênita, eu achei melhor a gente abordar primeiro sobre a sífilis adquirida. Espera aí que não está indo. E a primeira coisa que a gente vai precisar ver é o agente causador da sífilis, né? O agente causador é o treponema pálido, que é uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas, e ela tem essa forma, esse aqui é um treponema pálido mesmo, ele tem essa forma espiral, ele é flexível, mas ele é em espiral e ele é móvel, e que faz com que ele se movimente, né? Como que essa bactéria ela entra no organismo, né? Eles penetram essas espiroquetas, que são bactérias gram-negativas, eles penetram nas mucosas através do ato sexual, principalmente pelo contato com o ato sexual. É muito mais difícil você ter a transmissão da sífilis através de contato com sangue, através de transfusão, principalmente pelos controles que nós temos atualmente, né, nas transfusões sanguíneas. Como que ele faz? Então, eles penetram nas mucosas, liberam lipoproteínas. Essas lipoproteínas, elas causam destruição local dos tecidos e vai acontecendo o quê? Uma disseminação dessas espiroquetas pelo sistema linfático. A hora que elas atingem o sistema linfático, elas fazem uma disseminação hematogênica, e aí elas caindo na circulação, elas atingem todo o organismo e vão colonizando vários órgãos, né? Causando diversos sintomas variados. Quando acontece, a mulher tá grávida, o que acontece? Na placenta, ele causa uma lesão placentária, causa uma perivasculite das veias que formam o cordão umbilical, causando lesão placentária, retardo de crescimento intrauterino, em muitos casos aborto, e assim, do feto, até 30, 40% dos casos causam aborto, e nos casos que não tem o aborto, o que acontece? Vai acontecer um acometimento sistêmico no feto, que vai depender muito também do estágio da sífilis que a mulher ela tá,
quando ela engravidou, porque assim, se for no estágio clínico da sífilis primária, onde você tem a maior quantidade de treponemas na circulação, o acometimento do feto vai ser maior, tá? A sífilis, então, é uma infecção sistêmica. Só um minutinho, Marcos, fecha essa porta aí para mim, por favor. É uma infecção sistêmica causada pelo treponema pálido. Transmissão sexual é maior nos estágios iniciais da sífilis, com 60%, principalmente. A transmissão por sangue e derivados é rara. A classificação, ela pode ser classificada de segundo o tempo de infecção, e segundo as manifestações clínicas. Segundo o tempo de infecção, a gente vai falar que ela é adquirida recente, com menos de um ano de infecção, com menos de um ano de evolução, ou uma adquirida tardia com mais de um ano de evolução. Essa classificação aqui da sífilis não é mais usada, tá? A mais usada é essa aqui, ó, segundo as manifestações clínicas. Então, a sífilis adquirida, ela é classificada principalmente segundo as manifestações clínicas. Aí é o que a gente vai precisar saber. Então, quais a classificação da sífilis adquirida? Primária, secundária, latente e terciária, tá? São 4 classificações da sífilis. Então, a sífilis primária, o período de incubação, vejam bem, gente, isso aí é um tempo muito amplo, desde o início do contágio até a sífilis terciária. Esse tempo da sífilis primária até a sífilis terciária, isso pode durar até 30, 40 anos, tem relato na literatura. A sífilis primária, o período de incubação vai de 10 a 90 dias, causa uma erosão ou uma úlcera no local da entrada da bactéria, que é o cancro duro. Por que lesão ou úlcera no local da entrada da bactéria? Eu não falei que a espiroqueta ela vai liberar umas enzimas que causam destruição do tecido local para ela poder entrar? Então, nesse local que ela entrou, vai causar uma destruição. E aí forma essa lesão aí, que é essa úlcera, que é o cancro duro. Isso aí pode durar de 2 a 6 semanas e vai desaparecer de forma espontânea, mesmo se você não tratar. Então, assim, a sífilis primária, engana-se que quem acha que vai aparecer somente em órgão genital. Não, ela vai aparecer onde a bactéria penetrar. Isso pode ser na ponta do dedo, se penetrar na ponta do dedo, pode ser em boca, cavidade oral, lábio, acontece muito, e também nos órgãos genitais, né, que é o mais comum. A sífilis secundária, ela ocorre entre 6 semanas e 6 meses após a primeira infecção, após a infecção da sífilis primária, e a sintomatologia pode ser em surtos, mesmo sem tratamento. Vejam bem, a sífilis secundária, ela é muito confundida com uma alergia. Acontece uma erupção cutânea na pessoa, umas placas avermelhadas, só que a pessoa fala, a pessoa nem lembra que teve aquela lesão em órgão genital, ou na mão, ou na língua, que é o cancro duro, e ela nem lembra, ela começa com aquele vermelhão pelo corpo. Só que a característica desse exantema é que ele não coça. Ele não coça, ele é mais em palmas de mãos e pés, e ele não coça. E mesmo sem tratamento, some. Sumiu. A pessoa acha que está curada. Aí a gente vai entrar numa parte que aí é a sífilis latente. Não vai ter sinais clínicos, gente. Somente a gente vai diagnosticar com alterações em testes imunológicos. Então, só se a pessoa fizer exame para sífilis, ela vai descobrir que ela tem sífilis. Se não, a pessoa passou já pela sífilis primária, pela sífilis secundária, já está na fase latente e nem sabe que tem sífilis. E a fase latente, ela pode, às vezes, ser sobreposta pela fase secundária. Pode, às vezes, aparecer aqui na fase latente ainda uns vermelhões pelo corpo, de vez em quando, que também some espontaneamente. A pessoa achou que tomou ali um antialérgico e melhorou, e era alergia, não, era sífilis secundária voltando. E aí, o que acontece?
Nesse período aqui, tá todo mundo passando sífilis para todo mundo. As pessoas que são contaminadas estão espalhando o treponema pálido para o resto da população mesmo, sem saber. Por quê? Sexo sem preservativo. Então, mais uma vez, a importância das campanhas de conscientização. E a sífilis terciária, que aí, assim, ela é muito complicada, porque daí ela é letal. As lesões, elas são exudativas, que é chamado cancro mole. Então, a sífilis primária é o cancro duro, a sífilis terciária é o cancro mole. As lesões, então, são ulceradas, com secreção. Elas podem acometer também o sistema nervoso central, causa demência, pode ter acometimento do sistema cardiovascular. É muito complicado. E muitos casos levam à morte. Então, é uma evolução que às vezes ninguém espera, ninguém sabe que está com sífilis e tá. Então, aqui deixei umas fotos para vocês verem. Aqui é a sífilis primária, que é o cancro duro, aqui na glândula peniana. Aqui na vagina, aqui uma lesão de cancro duro, tá? Nos grandes lábios. E aqui pode ser transmitido pela placenta, por transfusão sanguínea, por contato direto, né? Aqui a lesão. Aqui a sífilis secundária, quando aparece que parece uma alergia. Esse caso aqui é bem feio, que a pessoa não tem como achar que isso aqui é uma urticária, né? Mas nesse caso aqui dá até para achar que é uma urticária gigante, sei lá. E essa aqui é bem leve, que é mais em palmas da mão e dos pés. É a fase secundária da sífilis. A sífilis terciária, né, são as lesões bem feias, olha, ulceradas, e vai acometer também o sistema nervoso central, ossos, causar lesão óssea mesmo. É uma coisa bem debilitante para o paciente, tá? Então, aqui eu deixei um resumo. A sífilis primária, a secundária, a latente e a terciária. Se alguém depois quiser ficar com a aula, eu não tenho problema em estar passando para vocês, tá? A sífilis primária, a úlcera, que é o cancro duro, geralmente é única, mas pode não ser única. No local de entrada da bactéria, pode ser pênis, vulva, vagina, colo do útero, ânus, boca, outros locais. Geralmente não dói, não coça, não arde, não tem pus. Então a pessoa acha que está ali com uma feridinha, passa um candicorte e boa, acho que tá bom. E vai sumir. E acho que melhorou, né? E aí, assim, aparece entre 10 a 90 dias o contágio inicial e pode durar de 2 a 6 semanas e desaparece de forma espontânea, independente de tratamento. As sífilis secundárias são as manchas pelo corpo, principalmente na palma da mão e planta dos pés. São as mais comuns, né? Daí, muitas vezes, confundidas com alergia. Também desaparece de forma espontânea, independente do tratamento. A latente, que é a parte mais complicada, né? Que aí para você fazer diagnóstico é só fazendo exame, aí a pessoa tem que lembrar, ou o médico tem que lembrar, que tá com aquela, lembrar e fazer, olha, você teve alguma lesão pelo corpo, você teve contato sexual com alguém desprevenido, sem camisinha, sem se proteger, né? Para você pensar em fazer o sorológico. E a sífilis terciária, que tem lesões cardiológicas, neurológicas, que pode levar à morte e pode surgir décadas após o início da lesão inicial. E aqui eu deixei resumido para vocês, né? Aqui a primária, secundária e terciária. Então, essa é a classificação da sífilis, segundo as manifestações clínicas, tá? Então, são 3 fases, mas a fase latente são 4 fases. Os exames de detecção da sífilis, a gente tem os testes sorológicos treponêmicos, que ele vai detectar o treponema pálido mesmo, que é o TPHA, que é o teste rápido, FTABS, que é o mais usado, o ELISA, e os não treponêmicos, o mais comum é o VDRL. E também tem a pesquisa direta do treponema pálido, que é um outro teste, tá? O VDRL, gente, a gente vai usar nos bebês, tá? Porque a gente não usa em recém-nascido
FTABS. Os que a gente usa mais é o FTABS, para fazer diagnóstico, e o VDRL. E em criança, o VDRL, principalmente até 18 meses. Porque antes disso, você pode ter passagem do FTABS da mãe pela placenta, tá? O tratamento da sífilis, gente, é penicilina. E é muito fácil, então precisa ser feito o diagnóstico para a gente tratar. Sífilis primária, 2.400.000 unidades, dose única, tem que fazer controle de VDRL mensal. Sífilis secundária ou a latente, 2.400.000, só que em 2 doses, que dá 4.800.000, com intervalo de 1 semana, VDRL mensal. A terciária ou latente, também ou tardia, né, ou latente tardia, lembra que lá na classificação, a sífilis latente, com menos de 2 anos, ela é latente precoce, depois ela é latente tardia, tá? Com 3 doses, VDRL também é mensal. A elevação do VDRL em 4 vezes ou mais, tem que tratar de novo que não tratou adequadamente. Aí, quem é alérgico à penicilina? Quem é alérgico à penicilina, a gente tem a opção de tentar usar a doxiciclina ou ceftriaxone, mas não é tão eficaz quanto a penicilina, tá? Então, o tratamento de sífilis é penicilina, doxiciclina, ceftriaxone é uma alternativa que você pode usar para se tratar, mas a eficácia não é igual à penicilina, tá? Então, a gestante que tratou com ceftriaxone é considerada não adequadamente tratada. Eu vou falar para vocês algumas curiosidades que eu acho que é bem interessante, que no século XVII teve uma epidemia de sífilis na Europa, todo mundo tinha sífilis. E nessa época, a relação médico-paciente, a confidencialidade da relação médico-paciente ficou evidenciada nessa época, porque não era tão importante a confidencialidade entre médico e paciente. Mas depois do século XVII, com a epidemia de sífilis, precisou ser importantíssima, porque as pessoas tinham vergonha de ter sífilis. Então, e ninguém ia no médico por vergonha. E aí, depois, falando que era confidencial, tudo, as pessoas começaram a ir procurar tratamento, porque as pessoas tinham vergonha de ter sífilis. E, ao contrário do que todo mundo acha, maquiagem, que todo mundo acha que é super atual, mas naquela época o pessoal usava uns rebocos de corretivos para tampar úlceras, cancro duro, cancro mole, para tampar, porque eles estavam com sífilis e para disfarçar as feridas na pele. E cicatriz também de varíola, tá? Então eram disfarçadas com as maquiagens. Embora seja antiga, barata, a cura para sífilis foi descoberta mais ou menos nos 70 anos, né, na Segunda Guerra, que é a penicilina, que é a principal droga, a droga mais efetiva, a droga maravilhosa, the best, penicilina para sífilis. Então, sífilis, penicilina, exames, FTABS, VDRL, 4 fases da sífilis: primária, secundária, latente e terciária. É isso. Qual fase que transmite mais? A fase primária. Fase primária transmite mais, porque tá cheio de treponema ali na lesão do cancro, tá? Então, daí transmite demais sífilis. E agora a gente vai falar sobre sífilis congênita. A sífilis congênita, desculpa aí, celular, gente, esqueci de desligar. A sífilis congênita, ela é transmitida da mãe com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente, essa é a transmissão vertical da sífilis, tá? Então, sífilis congênita é transmitida da mãe com sífilis não tratada ou quando é tratada inadequadamente, transmissão vertical. Transmissão vertical é da mãe para o feto, tá? Recomende-se que a gestante seja
testada, pelo menos em 3 momentos. No pré-natal, é via de regra, é obrigatório testar essa gestante no primeiro trimestre, no terceiro trimestre da gestação. Primeiro trimestre, terceiro trimestre. Se a gestante não fez um pré-natal regular, testar na hora do parto. Se, em caso de aborto, testar a gestante também na hora do parto, tá bom? Para a gente ver se a criança não morreu de sífilis. Então, seguinte, é muito barato, é muito barato. A gente está tendo um aumento de sífilis congênita, por quê? Porque a gente não está fazendo um pré-natal adequado. As nossas unidades básicas de saúde, o nosso pré-natal, a nossa atenção primária à saúde não está funcionando adequadamente. Porque a gente precisa, isso aqui é obrigatório, gente, a gente precisa ter um pré-natal digno. Se a pessoa faz um pré-natal digno, você faz uma buscativa, sorologia na mãe, testa a mãe no primeiro e no terceiro trimestre, dá tempo de tratar. Trata a mãe, trata o parceiro, você diminui a proliferação de sífilis por aí. Mas o que acontece? As pessoas não estão fazendo pré-natal adequadamente, as pessoas estão tendo relações sexuais cada vez mais desprotegidas, e isso está fazendo com que as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs ou DSTs antigamente, elas tenham se espalhado. Então, a gente vê em determinadas populações aumento de sífilis, aumento de AIDS, exatamente por isso, por falta de prevenção da população. Então, é importante a gente que a gente consiga divulgar isso, e falar da importância de um pré-natal bem feito, tá? Em 2019, a incidência era de 8,2 casos para cada 1.000 nascidos vivos no Brasil, a maior taxa na região sudeste, 9,4 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Ah, por quê? Aqui tem mais sifilítico? Não sei se é isso, ou porque a gente testa mais, ou porque a gente faz mais buscativa, talvez seja isso. A transmissão vertical ela pode ocorrer em qualquer fase da gestação, mas quanto mais recente a infecção, maior a chance de transmissão. Lembra que eu falei que na sífilis primária você tem maior número de treponemas na circulação? Então, isso influencia bastante. Se a sífilis for mais recente, maior a chance de você ter maior complicação para esse feto, maior a chance de aborto nessa criança, maior a chance de morbimortalidade. Então, a gente precisa realmente fazer uma busca ativa. Transmissão direta. O que é a transmissão direta? Porque a gente está falando de transmissão vertical aqui, né? Pela placenta. A transmissão direta é aquela que ocorre no momento do parto. Por exemplo, vai fazer um parto vaginal, a criança, ela entra em contato com as lesões do cancro duro, que são lesões altamente ricas em treponemas. Ela pode pegar na hora do parto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos partos de criança com sífilis, de mães com sífilis, para a criança não pegar, principalmente se tem lesões ativas, lesões na mucosa genital, porque se passar ali e pegar, a criança pode entrar em contato e pegar ali, se tiver muito número alto de treponemas. E a amamentação não é contraindicada, tá? Ninguém pega sífilis, bebê não pega sífilis pela amamentação. Gente, vocês me desculpem, porque eu tô me recuperando do Covid. O diagnóstico da transmissão vertical da sífilis, isso aqui é no pré-natal, tá? Primeira consulta, eles têm que fazer o VDRL ou RPR. É a mesma coisa. Se não der reativo, no terceiro trimestre, com 28 semanas, você repete. Se não reativo, não tem sífilis. Se na primeira consulta dá reagente, você faz confirmatório pelo FTABS, né?
Se der reativo, você tem que tratar mulher e parceiro. Ah, eu não tenho FTABS no meu posto de saúde. Se não tem o exame, meu bem, já trata todo mundo como sífilis. Trata mulher e parceiro como sífilis, tá? Porque é melhor você tratar do que você deixar passar. Então, o tratamento é a melhor coisa no caso da sífilis. Então, se não tem o FTABS no posto, o VDRL deu reagente na mãe, tem que tratar. É melhor você tratar a mulher e o parceiro. E é isso. Vamos lá. O avanço da enfermidade de sífilis, aqui eu deixei um gráfico para vocês verem como aumentou a incidência de sífilis, ó. Em 2008 a gente tinha aqui, ó, mais ou menos uns 6 mil casos. 2009 foi tudo aumentando. Em 2014, que foi a última vez assim que eu achei um gráfico mais recente, que estava com 17 mil, e a projeção para 2016, 22 mil casos. Agora deve estar um pouquinho mais. E aí, assim, vou voltar um pouquinho. Eita. Pronto. Quem é mais exposto para ter sífilis? Quem não faz tanto pré-natal? População de baixa renda, pessoas com nível socioeconômico mais baixo, que não têm acesso a plano de saúde, que não tem como ficar indo no posto, um lugar onde não tem acesso a médico, que faça um pré-natal adequado, usuários de drogas. Então, população, realmente uma população mais carente. Então, nós precisamos tentar evitar isso, porque essa população mais carente, essas crianças já vão estar sujeitas a tantos riscos, a tantas doenças, porque não é só a sífilis, a gente tem um monte de coisa, a gente tem toxoplasmose, a gente tem zika vírus, a gente tem dengue, a gente tem um monte de doença que pode acometer o feto durante a gestação e causar atrasos no desenvolvimento e causar sequelas para o resto da vida. Rubéola, mononucleose, citomegalovírus, que causam um estrago no cérebro imenso, que vão causar nessa criança epilepsia, má formação cerebral, encefalopatias crônicas. São crianças que vão ficar sequeladas uma vida toda. Então, a gente precisa de um pré-natal, de uma assistência básica de saúde adequada para a população. Então, isso aqui, gente, eu coloquei até aqui para vocês lembrarem que isso cai em prova, tá? Isso cai em prova de residência médica. Quem é que tem sífilis congênita? Quem é a criança que tem sífilis congênita? Todas as crianças expostas à doença materna, né? Que é quando a mãe tem sífilis. Se filhos de mãe não tratadas na gestação ou inadequadamente tratadas. Então, se é filho de mãe não tratada, a mãe é VDRL positiva, a mãe não tratou, ou tratou inadequadamente. O que é tratar inadequadamente? Não tratou com penicilina, não terminou o esquema, ou começou o tratamento 30 dias antes do parto, tratou inadequadamente. Independente de exame clínico e laboratorial, a criança não precisa nem fazer exame, já é uma criança com sífilis congênita, já é considerada, tá? Crianças que têm alteração no exame de líquor ou do raio-x quando nasce, compatível com doença, e o VDRL de reagente qualquer titulação, independentemente do tratamento materno. Terceiro, VDRL sangue periférico, reagente em 2 ou mais titulações, acima do VDRL materno, independente do tratamento da mãe, tá? Então, isso aqui, decore, engulam, isso cai. Qual é a criança que tem sífilis? Filho de mãe não tratada na gestação ou que tratou inadequadamente, independente dos exames. Ah, mas se os exames não deram nada, PCR não, PCR negativo, raio-x negativo, PAC de exame negativo, o problema é dos exames. A criança já é considerada uma criança com sífilis congênita. A criança teve alteração no líquor ou no raio-x, ou a criança tem exame físico compatível com a doença, o VDR deu reagente qualquer titulação, independente se a mãe, mas a mãe tratou certinho. Problema da mãe, a criança tem sífilis.
O VDRL em sangue periférico deu reagente em 2 ou mais titulações maior que o VDRL materno, independente do tratamento da mãe, e a criança não tem nada de sífilis, não tem os exames, deu tudo normal, tá tudo bom. A criança tem sífilis, VDRL positivo, maior que a titulação materna em duas amostras, tem sífilis, ok? Então é isso, decora, porque vai cair, vai cair. Vai cair no prova de residência, tô falando. Bom, mas vai cair mesmo, isso cai. E é isso, essas daqui tem sífilis, tá? Principais sintomas da sífilis precoce. Ah, eu esqueci de falar. A sífilis congênita, ela é dividida em precoce e tardia. Sífilis congênita precoce, menor que 2 anos. Sífilis congênita tardia, os sintomas acontecem em maiores de 2 anos. Sífilis congênita precoce, em menores de 2 anos. Sífilis congênita tardia, em maiores de 2 anos. Tá bom? Não vão confundir com a sífilis adquirida, que é a primária, secundária, terciária e latente. Só que eu tô falando de sífilis congênita agora. Tá bom? Entenderam? Sífilis congênita precoce, menor que 2 anos, os sintomas. Aí vocês vão ver que tem sintoma pra caraca. Prematuridade, a criança pode nascer prematura. Então, bebê nasceu prematuro, não tem causa, pode ser sífilis, se a mãe não fez pré-natal. Pode ser sífilis. Baixo peso não fez pré-natal, pode ser sífilis. Pode ser sífilis, pode ser um monte de coisa. Pode ser toxoplasmose, pode ser citomegalo, pode ser dengue, pode ser zika vírus, pode ser chikungunya, pode ser um monte de coisa, gente. Pode ser. Mas vocês têm que ficar de olho. E lembrar da sífilis. Pode ser HIV também. Tem que fazer tudo. Não fez pré-natal, tem que fazer tudo. Vocês têm que pesquisar. Então, prematuridade, baixo peso ao nascer. O que é baixo peso ao nascer? Menor que 2.500 gramas em recém-nascidos a termo, tá? A termo. A termo é que são crianças maiores de 37 semanas de idade gestacional. Manchas brancas e vermelhas com descamação da pele pelo corpo do bebezinho, principalmente em pés e mãos. Feridas pelo corpo inteiro. Hepatosplenomegalia. Geralmente acontece demais, tá, gente? Hepatosplenomegalia. Então, crianças com sífilis apresentam bastante, é o mais comum, ter hepatosplenomegalia, que é um sintoma incaracterístico também. A pele amarelada, né, que é uma icterícia colestática, às custas de aumento de bilirrubina direta. Os problemas respiratórios, pode ter pneumonia, anemia, rinite serossanguinolenta, lembre-se disso. Rinite serossanguinolenta, a criança nasce com o nariz todo catarrento, cheio de sangue, com catarro, e esse catarro é cheio de treponema. Vai lá o interno, põe a mãozinha no treponeminha da criança, pega sífilis no dedo. Então, tem que ficar em isolamento de contato, que pode passar sífilis, porque essa rinite serossanguinolenta é cheia de treponema. A criança também pode nascer um pouco edemaciada, mas isso aí é super inespecífico. Qual bebê que não nasce edemaciado? As lesões ósseas, que são comuns, periostite, metafisite, osteite, osteocondrite, lesões oculares, que pode ter, ceratite, infecção no olhinho. Aí eu pus um monte junto aqui, porque é tanto sintoma que pode ser sífilis precoce, meningoencefalite, peteca difusa, síndrome nefrótica, fissura periorbitais, nasce com as boquinhas tudo rachadinha aqui do lado, sangrando, que são as Hágades periorais. Aí, como tudo aparece em sífilis precoce, eu coloquei para vocês o que cai em prova. Cai uma coisa que chama pseudoparalisia de Parrot. O que é uma pseudoparalisia de Parrot? Não falei para vocês que eles têm lesões ósseas, periostite, metafisite, osteite, osteocondrite, tem um monte de coisa no osso. Então, essas lesões ósseas, o que vai acontecer? Esse monte de lesão óssea, o bebezinho vai ficar com uma dor horrível, e eles vão ficar lá imóveis.
Não mexe, não mexe as perninhas, não mexe o braço. E isso ele não mexe porque tá com dor. E essa chama pseudoparalisia de Barreau. Lesões cutâneas, palmoplantares, que isso aí acontece bastante. Aí como que vai cair em prova? Vai cair assim, ó. Recém-nascido, prematuro, filho de mãe que não fez pré-natal, nasceu com edema discreto, icterícia leve, vai descrever, aí vai falar, apresentando pseudoparalisia de Barreau e lesões cutâneas palmoplantares. Qual é a, a doença materna mais comum, a doença congênita que pode ter acometido essa criança? Aí vai ter toxoplasmose, rubéola, nananã, sífilis, a pseudoparalisia de Barreau, sífilis. Vai lá, foi X, acertou, feliz da vida. O que é neurosífilis congênita? Porque daí, assim, gente, por isso que tem que fazer pré-natal. Olha que judiação dessa criança, olha que pecado. Que aí ela pode ter tudo isso. Neurosífilis congênita. Todas as crianças com VDRL em sangue periférico reagente, por quê? Porque tem que ter VDRL reagente, porque você não vai colher líquor de uma criança se o VDRL não for reagente. Se você não achar que ela tem sífilis, você não vai lá colher, né, fazer pesquisa no líquor, né, se a criança não tiver suspeita. Então, tem que ter o VDRL também. Por que em sangue periférico? Eu falei para vocês? Não, não falei. Por que tem que ser sangue periférico? Porque se vocês inventarem de pegar sangue do cordão, vocês não vão saber se vocês pegaram da mãe ou da criança, tá? Então, é sangue periférico sempre que vocês vão colher o VDRL da criança. Então, toda neurosífilis congênita, toda criança com VDRL em sangue periférico reagente, em qualquer situação, o líquor tem que ter VDRL reagente ou o VDRL no líquor não dá reagente. Mas a celularidade é maior que 25 células e tem uma proteína raquia maior que 150. É neurosífilis, tá bom? Então, assim, gente, nasceu uma criança com suspeita de neurosífilis, vocês vão colher o PAC, que é um pacotinho de exames. É o VDRL e mais um pacotinho de exames que eu vou falar, que é hemograma, raio-x de ossos longos, o líquor, função hepática, função renal, eletrólise, daí depois eu já escrevi mais pra frente, tá? Sífilis congênita precoce. Eu deixei aqui para vocês verem. Criança com rinite sero-sanguinolenta, que judiaira. Aqui as rágades periorais, ó. A boquinha toda rachadinha. Essa rinite sero-sanguinolenta rica em treponema. Aqui a perninha com as lesões da tíbia proximal. Tá vendo as lesões líticas, que são lesões de rompimento da tíbia. Que é o sinal de Weinberg. E daí ela pode causar o quê? A dor na criança, que a criança vai ficar paradinha, vai ficar imóvel e vai chamar como pseudoparalisia de Barreau, que é sinal de sífilis. Acertou na prova. Então, aqui, vamos lá. Sífilis congênita precoce, as erupçõezinhas da pele nele, ó, o olhinho com secreção, aqui uma hepatosplenomegalia, que é muito comum, que daí a hepatosplenomegalia vai causar o quê? Aumento de enzimas hepáticas, anemias, enfim, uma judieira. Sífilis congênita, né? A rinite sero-sanguinolenta, as rágades periorais, ó, a ceratite, problemas oculares. Isadora, se precisar que volte alguma coisa, você fala, tá? Pode deixar. O exantema maculopapular com bolhas, que isso aqui é uma judieira, olha que dó. Mais intenso na palma da mão, planta dos pés, que é o pênfigo palmo plantar. Ó, que judiação, as criancinhas. Isso aqui é bem comum. Então, pseudoparalisia de Barreau e essas lesões esquemativas em palma de pés e mãos, tá bom? Sífilis congênita precoce, daí eu falei de novo, a mesma coisa que eu já falei, para vocês não esquecerem.
hepatosplenomegalia, icterícia, linfadenopatia generalizada, anemia, trombocitopenia, o exantema, pênfico sifilítico, tá? Que são as feridas. E aí, o sífilis congênita tardia, sintomas da sífilis congênita, sinais clínicos, sintomas da sífilis congênita tardia, que são crianças maiores que 2 anos de idade. A tíbia em lâmina de sabre, que é aquela lâmina, aquele de samurai lá, que tem aquela lâmina assim, ó, meio torta. Isso é lâmina de sabre. E a tíbia, ela vai ficar assim, da criança. Por quê? Porque tem lesão na tíbia. Você imagina um monte de lesão na tíbia, lesão lítica que vai quebrando a tíbia, vai machucando e vai entortando, vai ficando torto. Aí, o que acontece? A hora que cresce torto. As articulações de Cluton, que são edema das articulações da criança, de todas, mas mais de joelho, mais de membro inferior, que vai ficar bem edemaciado, inchado, mas ele não sente dor. Isso é bom, né? Deus é bom. A fronte olímpica, o nariz em cela, que é assim, aquela testa grande, né? Que chama fronte olímpica, que os antigos antes eles raspavam até a cabeça dos reis para ficarem com o testão assim, com aquela fronte olímpica. O nariz em cela, aquele nariz assim, parece a cela de um cavalo mesmo. Os dentes incisivos medianos deformados, que são os dentes de Hutchinson, as rágadas periorais, mandíbula curta, o palato elevado, a ceratite intersticial, colinho, e dificuldade de aprendizagem. A gente acha muito as crianças com dificuldades de aprendizagem, porque assim, são crianças, às vezes, que a gente pega só no final, que são crianças sem diagnóstico. Então, a gente tem lá aqui em Botucatu, a gente tem um ambulatório que é um ambulatório de desvios de aprendizagem. E é muito interessante, né? Porque as pessoas mandam para a gente, as crianças, só por causa do problema da aprendizagem. Daí manda escrito assim, a paciente com déficit de atenção. Aí ninguém olha que a criança tem uma microcrania, que a criança tem uma face sindrômica, que a criança tem a perna totalmente torta, os dentes mal formados, e às vezes é sífilis, é sequela de sífilis congênita que não foi diagnosticada, a criança tem deficiência cognitiva leve. Então, são coisas que a gente deveria intervir antes para a gente fazer intervenção precoce, estimular a neuroplasticidade cerebral e a gente conseguir melhorar o prognóstico dessas crianças. Fazer fisioterapia, fazer intervenção multidisciplinar. Você imagina o sofrimento dessas crianças, tá? Eu vou mostrar para vocês as fotos também, tá bom? Para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. A tíbia em lâmina de sabre. A articulação de Cluton aqui, ó. Tá vendo as articulações inchadas, né? Que é uma sinovite bilateral, indolor. Então, olha como que fica. Você imagina, você andar assim. A sífilis tardia, né? Que tem os problemas oculares. Isso aqui é o fundo de olho. Tem o edema de papila, né? Que já é uma afecção crônica. Olha aqui, ó, que eu falei da fronte olímpica. A testa e o narizinho em cela. Isso aqui vocês vão ouvir muito, tá? Nariz em cela, fronte olímpica, daqui para frente, porque é uma coisa que a gente escuta demais, principalmente quando a gente estuda genética médica. Porque é característica não é só da sífilis, gente, é característica de um monte de problemas genéticos, um monte de síndromes. Desculpa, tô podre por causa do Covid. Aqui os dentes de Hutchinson. Aqui, ó, a tíbia em lâmina de sabre, que não dá para ver muito bem, porque às vezes também não fica tão torto igual aquela outra, tá?
né? Fica um pouco torto. Aqui, ó, dá para ver mais, tá vendo? Ela é meio achatada, gente. Aqui. Aqui, aquela mesma foto, aqui os dentinhos que eu não tinha colocado. Aqui o pool de exames, o pool de exames que a gente tem que colher. Hemograma, função hepática, eletrólitos, avaliação neurológica com líquor. Ah, mas não deu para colher líquor, não consegui, acidentou. Trata como neurosífilis, viu? Não colheu? Azar, vai tratar como neurosífilis. É melhor tratar para mais a sífilis do que para menos, sempre. Raio-x de ossos longos, avaliação oftalmológica e audiológica. Tem que fazer. Diagnóstico. Então, a triagem diagnóstica deve ser feita em todos os neonatos, filhos de mães com sífilis gestacional, a gestante sem pré-natal, ou com sinais e sintomas compatíveis com infecção congênita. Aquilo que eu falei para vocês. Ah, nasceu, prematuro, com sintomas, com sinais que lembre sífilis. Começou com... Ó, é assim, o que acontece muito? O pessoal da UTI Neo chama a gente por quê? Ah, eles chamam a gente também, é sempre quando a criança já tá ruim. Convulsionou, tá entubada, daí chama pra gente ver. Então, a criança tá lá, prematura, ninguém sabe o que foi prematura, a mãe tem histórico de um aborto anterior, não fez pré-natal, convulsionou, tá lá tudo hipotônico, eletroalterado, já tá com fenobarbital. O que a gente vai fazer? Vocês vão pensar em sífilis também, não só em sífilis, tem que pensar em toxoplasmose, rubéola, mononucleose, HIV, você vai pensar em tudo, erro inato do metabolismo, você tem que abrir o leque para você tentar investigar, tá? Então, realizar o teste não treponêmico, VDRL sangue periférico, não utilizar os testes treponêmicos até 18 meses, não usar FTBS em criança. Então, triagem diagnóstica deve ser feita em todos os neonatos, filhos de mãe com sífilis gestacional. Ah, mas a mãe tratou na gestação. Não tô nem aí. Vai testar a criança. É melhor você tratar uma criança para mais do que você não tratar. A gestante sem pré-natal, aí essa aí você tem que testar mesmo. Testar, tratar e pronto. Ou com sinais e sintomas compatíveis com infecções congênitas, faz o teste treponêmico, VDRL sangue periférico, e mais o PAC dos exames lá que eu mostrei. Esse aqui, ó, PAC dos exames. Então, VDRL e o PAC dos exames. VDRL, PAC dos exames. VDRL, PAC dos exames. Não é para esquecer. Não é para esquecer, não é para esquecer, e não vai fazer teste treponêmico até 18 meses. Nada de fazer FTABS. Por quê? O FTABS, ele vai ver, ele pode passar o da mãe, a imunoglobulina, é o IgG, IgM ou IgG do treponema, antitreponema, da mãe. O IgM é meio frustro, e aí pode passar o IgG da mãe para ali e a gente dosar a coisa da mãe, tá? Então, não faz. Segmento da sífilis congênita, isso aqui depois a gente já fez toda a investigação, tratou ou não tratou, que eu vou falar do tratamento, tá? O RN não tratado após o nascimento, que tem um caso que você não trata, mas a maioria vocês vão ver que trata. VDRL deve ser negativo até os 6 meses, se VDRL positivo aos 6 meses, é sífilis congênita tratada. Ah, e se a gente não consegue seguir o bebê? Aí, você trata todo mundo que sai da maternidade, tá bom? RN tratado após o nascimento. Se você tratou o bebê logo após o nascimento, você vai repetir o VDRL no posto de saúde, com 1, com 3, com 6, com 12, com 18 meses. E sempre os títulos de VDRL devem estar descendente. Se os títulos aumentarem ou não negativarem aos 18 meses, você tem que reinvestigar, porque não trataram direito. Então, assim, o que a gente está pegando de criança, porque tem que encaminhar para o oftalmo, para o neuro e fazer avaliação audiológica. Ah, mas já fez teste da orelhinha, não interessa, vai fazer de novo. Se é sífilis, tem que fazer de novo.
Ah, já fez teste do olhinho. Não interessa. Se é sífilis, vai passar de novo com o oftalmo, pelo menos uma vez. Até o oftalmo dar alta, tá? E aí, assim, a gente tá acompanhando, neuropediatra, a gente acompanha essas crianças até uns 2 anos, tá bom? Até dar alta. E aqui, esse gráfico lindo que embanana uma cabeça do ser humano. É difícil? Não, não é difícil, mas é o gráfico do Ministério da Saúde, tá? Eu deixei aqui para vocês. Vocês vão ver que basicamente se trata. Bom, vamos lá. Destrinchando o gráfico. Se a mãe tem sífilis e não tratou adequadamente, vamos vir para esse lado. E o recém-nascido tem sintomas, você vai fazer o PAC dos exames, o raio-x, os ossos longos, o líquor, o hemograma. Se o líquor for normal, você trata com penicilina cristalina ou penicilina procaína, tá? Você tem a opção de tratar com a procaína, que é intramuscular, mas são 10 dias também, e a cristalina também são 10 dias e é endovenosa. Sempre é melhor tratar com endovenoso, viu, gente? Mas tudo bem. Se o recém-nascido é assim, a mãe não tratada adequadamente, se o recém-nascido não tem sintomas, mesmo assim você vai fazer os examinhos que eu falei que tem que fazer. Se os exames estão normais, se o VDRL está negativo, se o VDRL está negativo, os exames estão normais e a mãe não tratada adequadamente, mesmo assim a gente vai dar uma bezetacil na bunda da criança antes dela ir embora. A dose única, mas ela vai tomar uma bezetacil para não desenvolver sífilis. Vai fazer bezetacil. Se o recém-nascido não tem sintomas, fez os examinhos, o líquor deu alterado, já é neurosífilis. Tem que tratar com penicilina cristalina. Quantos dias? Pelo Ministério está 10 dias, mas tem literatura que fala 14. Se eu pegar uma criancinha com neurosífilis, eu trato 14 na maternidade. Mãe com sífilis, adequadamente tratada. Agora vamos para as que trataram certinho. Se o recém-nascido tem sintoma, você vai ver que sempre você vai fazer aquele PAC dos exames, ó. VDRL, PAC dos exames. VDRL, PAC dos exames. Ó, fez o PAC dos exames, líquor normal. Se ele tem sintoma, o líquor tá normal, aí você vai, não é neurosífilis, você pode tratar com cristalina ou procaína, tá? Se o líquor tá alterado, sempre cristalina, tá bom? Beleza. Se o recém-nascido é assintomático, faz o VDRL. VDRL. Se o VDRL deu menor ou igual ao materno, aí o que você faz? Raio-X de ossos longos, punção, lombar, nananã, faz o examinho. Se os exames estão alterados, líquido normal, penicilina cristalina ou Então é assim, gente, o líquor deu normal, você tem a opção de tratar com penicilina cristalina ou procaína. O líquor deu alterado, sempre cristalina. Se o VDRL da criança, daí a recém-nascida não tem sintoma, o VDRL deu negativo, não tem sintoma nenhum, você faz segmento até o 6º mês, se daí você dosa. Só que se você vê que essa mãe não vai dar linha, não vai levar a criança no posto, você tá com uma bezetacil também na bunda da criança. E é isso, ou seja, você sempre vai tratar. Ou você vai dar uma bezetacil, ou você vai dar cristalina, ou você vai dar benzatina, tá bom? Sempre vai tratar. Resumindo isso. E aqui é o que eu resumi, é isso que eu falei, tá bom? É isso. A dose. A dose, vocês têm que saber, cai em prova? Cai sempre a 50.000 unidades por quilo por dia. A única que muda é a bezetacil, que é a dose única diária. A penicilina cristalina, ela é endovenosa, a cada 12 horas, também 50.000 unidades por quilo por dose, a cada 12 horas, os primeiros 7 dias, e depois a cada 8 horas, durante 10 dias. Eu falei para vocês que eu trato para 14, no neurosífilis. E é isso, é aquilo que eu falei, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que está naquele esquema, não vou falar de novo. Então, gente, resumindo, por que a gente tem que fazer o período da atuação? Ó, antes do parto, a gente tem que
os objetivos da gente atuar é prevenir doenças sexualmente transmissíveis em mulheres em idade fértil. O grupo-alvo é a população em geral, porque se as mulheres têm DST, como por exemplo a sífilis, elas vão sair espalhando para os parceiros e vice-versa. E vice-versa, os parceiros também. Se você faz o diagnóstico na mulher, você trata mulher e parceiro, mulher e parceiro. As principais atividades que a gente teria que fazer: o diagnóstico e tratamento precoce da sífilis adquirida, o incentivo ao uso regular de preservativos, tá? Porque, se ele tá na sífilis primária e secundária, até se tratar, vai bem, né? Se ela não engravidou, tudo, mas já tá na terciária, aí você não tem como reverter as lesões, os danos ao organismo. Durante a gestação, os objetivos do tratamento é evitar a transmissão para o feto. O grupo-alvo são as gestantes no pré-natal. As principais atividades: a VDRL no primeiro e no terceiro trimestre da gestação, para você fazer o quê? Tratar a gestante, tratar o parceiro. E daí, se não tiver jeito de você intervir nessa etapa, se você não conseguir intervir nessa, você vai ter que intervir nessa, né? O objetivo do tratamento depois do parto é reduzir a morbimortalidade dessas crianças. O grupo-alvo são os recém-nascidos. E fazer VDRL nas parturientes, se positivo, investigar o recém-nascido e tratar, porque do jeito que a gente já conversou. Gente, é muito importante, porque a gente está lidando aqui com população carente, com população que precisa de orientação, que é uma população que não tem conhecimento sobre as comorbidades, os problemas posteriores que isso pode causar. É uma população que precisa de cuidado e de orientação. E eu costumo dizer que conhecimento é poder, e vocês têm conhecimento para isso, e vocês têm como tentar mudar não só o mundo, porque eu acho que o mundo é muito amplo, mas se a gente conseguir mudar a realidade que está ao nosso redor, a gente já está fazendo muito, porque se as pessoas, se cada um fizer um pouco, a gente vai estar melhorando. Obrigada. Eu gostaria de falar para vocês que prevenir é um ato de amor, não só com você, com seu corpo e com todos que te amam. Agradeço demais por estar participando disso. Eu sou da 28ª turma e Taubaté tá no sangue, viu? É aqui? Pronto. Obrigada, viu, gente? A gente queria agradecer, né, Ana, e também por todo mundo, pela aula, foi muito boa. E se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar no chat. Eu abri o microfone também. Tá, pode abrir. Eu acho que tem alguma dúvida aqui no chat, deixa eu ver para eu abrir. Eles estão agradecendo pela aula mesmo. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço demais, viu? Quando vocês quiserem, é só me chamar, tá bom? Tá bom, agora a Bia tem o seu telefone, e daí qualquer coisa a gente manda Ótimo. mensagem